No primeiro vídeo desse tutorial, você viu como funciona o back-end de uma aplicação de mapas. Mas e a interface? Como transformar os dados retornados pelo back-end em rotas visuais, como o Google Maps? Se você acha que isso é muito complicado, eu vou te mostrar que não é. Qualquer desenvolvedor com conhecimentos básicos de HTML e JavaScript pode fazer isso integrando com o back-end Spring Boot que nós já criamos. Meu nome é Marco Mantovani e nesse vídeo eu vou te ensinar passo a passo como mostrar mapas, desenhar rotas e atualizar caminhos em tempo real. Se você ainda não assistiu ao primeiro vídeo, procure o link aqui na descrição. Eu vou então criar a página principal do front-end da nossa aplicação. Para esse projeto, a gente não vai criar um módulo separado de front-end. A gente vai criar esse módulo aqui dentro da aplicação do Spring Boot. Para isso, eu vou adicionar as páginas aqui nessa pasta static. As páginas que eu colocar aqui no static, elas são servidas automaticamente pelo servidor web que está embutido no Spring Boot. Então, eu vou adicionar aqui um arquivo index.html. Só vou trocar o título para roots, que é o nome da nossa aplicação. Vou interromper e executar novamente. E com isso, eu já devo conseguir visualizar a página. Está aqui a página, funcionou, por enquanto ela está em branco, mas eu vejo que está correto porque o título na aba é Roots. Eu vou agora adicionar os seletores da cidade de origem e destino. Então, primeiro seletor identificado aqui como select1. Eu vou criar uma opção para ele de valor vazio. Também preciso de um seletor para a cidade de destino. Vai ser select2. E eu preciso também de um seletor para o tipo de rota que nós vamos calcular. Se vai ser a rota mais curta ou a mais rápida. Para esse seletor, eu tenho apenas duas opções. Já vou colocar as duas opções aqui. A primeira é a opção pela distância. Distance. E a segunda opção pela duração do percurso. E eu vou precisar também de um botão que vai servir para executar o cálculo da rota, uma vez que o usuário tenha selecionado a cidade de origem e a cidade de destino. Então, vai ter aqui um botão Get Route. Vou executar a aplicação. E agora, se eu recarregar a página, eu já tenho aqui os campos. Vou dar um zoom aqui para poder ficar melhor para visualizar. O from e o to ainda estão vazios, né? A gente vai carregar as cidades aqui nesses campos agora. Para isso, eu vou adicionar um código JavaScript. E eu vou adicionar esse código aqui dentro do próprio arquivo HTML. O que a gente vai fazer é um código bem simples, então acho que não compensa a gente fazer um arquivo separado somente para isso. Então a gente vai fazer um fetch no endereço da nossa API e retorna as cidades. Então é o localhost 8080 cities. O resultado desse fetch vai ser uma resposta, e essa resposta eu vou pegar
JSON. JSON vai ser os meus dados, o data. E agora, para cada objeto do retorno do JSON, cada objeto vai ser uma cidade. Então, eu preciso processar cada um deles. Cada um vai ser uma cidade. Para cada cidade, eu vou criar um campo, uma opção aqui nos seletores. Então, para cada cidade, eu vou criar uma nova opção, vou declarar aqui. Opção 1 vai ser criação de um novo elemento do tipo option. E esse elemento vai ter o valor igual ao identificador da cidade. E o texto dele vai ser o nome da cidade. Depois eu preciso adicionar essa opção que eu acabei de criar no seletor. Mas para isso eu preciso pegar uma referência do seletor. Então, vamos fazer isso aqui. Então, o primeiro seletor, eu vou pesquisar no documento pelo identificador dele. E já vou aproveitar e vou também obter a referência para o segundo seletor. Ótimo. Agora eu já posso, então, adicionar essa opção no primeiro seletor. Vou repetir esse trecho de código agora para o seletor da cidade de destino. Eu acho que está tudo correto, vou salvar o arquivo. E vamos tentar recarregar a página para ver se agora a gente já consegue visualizar os seletores preenchidos. Está aqui, carregou corretamente, então eu tenho aqui todas as cidades de origem e tenho as cidades de destino. Agora, para a gente continuar, o próximo passo é a gente mostrar o mapa na tela. Para isso, eu vou explicar para vocês como funciona a biblioteca de mapas, que é a Leaflet. Essa daqui é a página da biblioteca. Eu não conhecia essa biblioteca antes de fazer esse projeto. E quando eu pesquisava alguma biblioteca para usar, eu encontrei essa daqui que eu achei bem bacana e bem simples. Então eu vou basicamente seguir aqui o tutorial, o Quick Start Guide. E aqui ela vai explicando para a gente o passo a passo. A primeira etapa é a gente incluir esse código, esse link, né, para um código CSS. Vou adicionar então no projeto. Vou adicionar ele aqui. Depois, a gente tem que adicionar esse trecho JavaScript após o código CSS. Vou adicionar aqui, então. E eu preciso colocar uma diretiva div com o local onde eu vou incluir o mapa. Eu vou adicionar o mapa aqui, logo depois do botão. A próxima etapa é definir uma altura para o mapa com essa diretiva de estilo. Vou incluir, então, uma diretiva de estilo para
para ele. Logo aqui. E agora a gente já pode definir o nosso mapa. Vou definir o mapa logo aqui no começo do script. Essas coordenadas que eu copiei da página são as coordenadas do centro da cidade de Londres. Depois a gente vai ter que ajustar aqui para o nosso caso, colocando as coordenadas da cidade de Brasília. A próxima etapa é a gente adicionar o que ele chama aqui de layer. Então vamos adicionar essa camada logo depois, o mapa. Vou salvar a página e eu acho que com isso a gente já consegue visualizar o mapa. Vou recarregar aqui então. Tá aí, a gente já tem o mapa carregado com o centro da cidade de Londres. Vamos aumentar o tamanho do mapa, porque esse tamanho que veio no exemplo é muito pequeno. Eu acho que para a gente um tamanho de 800 pixels, uma altura de 800 pixels, deve ser suficiente. Vou recarregar. Agora ficou melhor. E vamos também ajustar as coordenadas aqui do centro do nosso mapa. Então, eu vou pegar aqui no arquivo de dados as coordenadas da cidade de Brasília. E vou substituir aqui. Recarregando. Pronto, agora eu já tenho a cidade de Brasília, mas eu tenho um zoom muito alto. A gente consegue modificar o zoom através desse parâmetro aqui. Para o nosso projeto, eu acho que um zoom de 5 vai funcionar. Recarregar mais uma vez. Pronto, agora a gente já tem o mapa do Brasil centralizado e a próxima etapa é a gente entender como é que a gente desenha, como é que a gente traça as rotas no mapa. Voltando aqui então para a página de tutorial, a gente vê que eu posso definir no mapa marcadores, eu posso desenhar círculos, eu posso desenhar polígonos, como esse triângulo que está aqui. Eu vou usar então o exemplo dele, onde ele traça um polígono. Não é exatamente o que a gente precisa, a gente vai precisar traçar linhas, mas no exemplo dele não tem nenhuma linha, nenhum exemplo de linhas. Vou só copiar esse exemplo para a gente ver como é que funciona. Vou copiar aquele código aqui. E agora eu vou substituir essas coordenadas, que são coordenadas lá da cidade de Londres, pelas coordenadas do nosso exemplo. Eu vou fazer uma pausa e vou copiar aqui as coordenadas das cidades de Florianópolis, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Pronto, copiei aqui as coordenadas. Vamos tentar recarregar o mapa. E aqui a gente pode ver que ele traçou, então, um polígono ligando as 4 cidades. Vou dar um zoom aqui para a gente poder ver melhor. Está aqui o polígono traçado entre as 4 cidades. O que eu preciso não é um polígono, né? Eu preciso apenas traçar as linhas. Então, vamos alterar isso no nosso código. Eu só preciso alterar aqui para polyline. E vamos recarregar. Pronto, agora sim, eu já tenho a rota traçada entre as 4 cidades. O que a gente precisa fazer agora é adicionar código no botão getRoute para ele chamar a nossa API de cálculo de rota quando o usuário clicar nesse botão. Eu vou adicionar, então,
esse código de clique no botão. Pegar aqui a referência para o botão. E vou adicionar um listener. Um event listener para o evento de clique. Então, quando o usuário clicar no botão, eu vou executar essa função. E vai identificar qual a cidade de origem e qual a cidade destino. Eu vou localizar aqui dentro do documento o nosso seletor de origem. Pegar o valor. E vou fazer a mesma coisa para o segundo seletor da cidade de destino. Eu vou precisar também do tipo de rota que o usuário deseja calcular. Pronto. Então, se o usuário tiver selecionado tanto a cidade de origem quanto a cidade de destino, nós vamos poder fazer a chamada. Vou definir aqui a URL que a gente vai chamar. Então vai ser localhost 8080 routes e eu vou passar os parâmetros, né? Cidade de origem, a cidade de destino e ainda o tipo. Vou fazer o fetch nesse endereço. E a resposta se não for ok, a gente vai lançar uma exceção. Caso contrário, eu retorno aqui a própria resposta, o conteúdo JSON da resposta. E esse conteúdo JSON eu vou continuar tratando aqui. Vão ser os meus dados. Primeiro eu vou somente fazer um log aqui dos dados para a gente testar se até aqui está tudo funcionando corretamente. E se eu selecionar aqui, então, uma cidade de origem e uma cidade de destino, eu já devo conseguir chamar o back-end. Aqui eu retorno, recebi segmentos, cada um deles. Florianópolis, Curitiba, Curitiba, São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro. Bom, agora o que eu preciso é fazer o desenho das linhas, né? Passando por cada uma dessas cidades. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu preciso pegar as coordenadas geográficas
de cada cidade dessas, eu vou pegar então, para cada segmento, eu vou pegar a cidade inicial, o from. Então, eu vou pegar o from Florianópolis, Curitiba e São Paulo. E no último segmento, eu vou precisar pegar também o to, que é a cidade final. Então, eu vou definir uma variável, vai ser o mapeamento desses segmentos. Eu vou mapear cada segmento, cada objeto, né? Retornando para cada objeto a cidade de origem, o from, a latitude, e a longitude. Então, eu vou pegar as coordenadas geográficas de cada cidade from do segmento, cada cidade origem de cada segmento. E como a gente viu ali, eu preciso também pegar a última cidade do último segmento, a cidade destino do último segmento. Então, eu vou pegar o último segmento, que vai ser o Data Segments com o tamanho -1 dentro do array. E vou acrescentar, né, esse array chamado mapped. Vou aproveitar aqui também para fazer um debug do resultado. Pronto, vamos testar. Pronto, está aqui. Eu tenho aqui as coordenadas, né, de cada uma das cidades, de cada um dos pontos que eu preciso conectar aqui. Agora eu já posso eliminar essa rota que a gente traçou aqui manualmente, para entender como é que funcionava. E vou colocar aqui um código para desenhar as linhas. Eu já tenho, então, as coordenadas. Eu simplesmente preciso passar essas coordenadas para elas serem desenhadas no mapa. Pronto, acho que é isso. Calculando a rota, vamos tentar agora selecionar uma rota diferente desta daqui. Vamos fazer, por exemplo, de Porto Alegre até Porto Velho. Vocês viram que a rota foi traçada, né? Mas a gente viu aqui um probleminha. A rota anterior, ela continua no mapa. Então, cada vez que eu for traçar uma nova rota, eu preciso limpar esses desenhos que eu fiz no mapa. Eu preciso limpar a rota anterior. Vamos fazer isso. Para a gente não perder muito tempo, eu já criei uma função que faz essa limpeza do mapa. Eu vou copiar e colar ela aqui para a gente. E o que a gente precisa é, antes de traçar a nova rota, chamar essa função para fazer a limpeza do mapa. Vamos ver se funcionou. Vou então traçar a rota de Florianópolis para o Rio de Janeiro. E agora eu vou tentar traçar a rota de Porto Alegre até Porto Velho. Pronto, agora está funcionando, ele apaga a rota anterior antes de traçar uma nova rota. Antes da gente continuar, se você chegou até aqui, se você está gostando desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal, assim você me incentiva a continuar criando mais conteúdos como esse. Comente o que você mais gostou, se você prefere tutoriais de projetos mais longos, completos, se você prefere tutoriais mais curtos,
Comente também alguma coisa que você não gostou e que você acha que pode ser melhorado. Enfim, participe e ajude o nosso canal a crescer. Até agora, a gente só fez cálculos de rota com base em distância. Vamos então fazer agora um teste baseado em duração do percurso e vamos fazer aquela atualização de um trecho do segmento para ver se isso impacta na rota. Eu vou então selecionar um caminho bem curto aqui de São Paulo até o Rio de Janeiro. Se eu calcular pela distância ou pela duração, o resultado é o mesmo. Só vou dar um zoom aqui. Mas agora eu vou atualizar a duração da viagem de São Paulo ao Rio de Janeiro, tempo de viagem. Vou selecionar todos os segmentos e vou mostrar para vocês que o segmento entre São Paulo e Rio de Janeiro é o segmento com identificador 25. Eu vou então fazer uma atualização. Você se lembra que no vídeo 1 a gente criou um endpoint para poder atualizar o tempo de viagem de cada segmento, a duração de cada segmento. Vamos então atualizar esse segmento com identificador 25, passando uma duração com um valor bem alto, bem absurdo, de 5.000. Está aqui, foi atualizado, ele retornou a nova duração de 5.000. Voltando para o mapa, se eu traçar novamente a rota usando a duração, veja agora que ele não foi direto de São Paulo para o Rio de Janeiro. Ele fez um desvio por Belo Horizonte. Se eu fizer o cálculo só pela distância, eu continuo tendo São Paulo e Rio de Janeiro. Mas pela duração, eu tenho que passar por Belo Horizonte. Para a gente poder brincar um pouquinho mais com isso, eu vou também atualizar o segmento 27, que é o trecho entre São Paulo e Belo Horizonte. Recalcular. Veja que agora ele foi até Brasília para depois passar por Belo Horizonte e finalmente chegar até o Rio de Janeiro. Então, está funcionando corretamente aquela alteração dinâmica das condições de tráfego e isso vai se refletir automaticamente na rota traçada. Uma coisa importante aqui é que a gente, quando cria segmento, a gente tem uma cidade de origem e destino e eu tenho dois segmentos, né? Eu tenho, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, um segmento, e tem outro segmento, Rio de Janeiro-São Paulo. O que a gente alterou foi a duração da viagem São Paulo-Rio de Janeiro. Se eu fizer uma viagem do Rio de Janeiro para São Paulo, você vai ver que eu vou continuar usando o caminho mais curto, porque nesse sentido da viagem, Rio de Janeiro-São Paulo, eu não fiz alteração da duração. E com isso a gente encerra o nosso tutorial sobre Spring Boot e JavaScript. Mas antes da gente finalizar, eu queria deixar aqui para você alguns desafios para você melhorar a aplicação e praticar aquilo que você aprendeu. O primeiro desafio é mostrar na página HTML a distância total e o tempo total da rota. Você pode fazer isso colocando logo depois do botão Get Route ou em algum outro lugar da página HTML que você achar que fica bom. O segundo desafio é adicionar uma nova cidade na base e também os segmentos para conectar essa cidade às outras cidades que já existem. O terceiro desafio é criar um novo critério de roteamento. Além do roteamento pelo menor tempo e pela menor distância, você pode, por exemplo, criar um outro critério que evita pedágios. O pedágio, o custo total de pedágio, seria então o peso daquele segmento. Ou você pode até combinar peso e mais distância, peso mais tempo de duração. E o último desafio é trocar o algoritmo Dijkstra por algum outro algoritmo de roteamento. Você se lembra no vídeo 1 que quando a gente criou nosso serviço de roteamento, a gente criou uma interface Route Service justamente para poder depois substituir a implementação desse algoritmo por algum outro algoritmo que a gente quisesse.
Então agora você pode praticar também essa substituição do algoritmo, essa criação de um novo serviço que implementa essa interface root service. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Aqui você aprende na prática a criar sistemas completos do zero e evolui de verdade na sua carreira como desenvolvedor. E se você quiser evoluir ainda mais rapidamente, não perca o próximo vídeo, onde eu vou te mostrar como você pode criar o seu próprio agente de inteligência artificial, que vai rodar localmente na sua máquina, vai ter acesso ao seu repositório de fontes, vai ter acesso a todo o contexto da sua aplicação e vai te ajudar a criar código muito mais rapidamente. Te vejo então no próximo vídeo.